tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual, que hoje vai falar de crise. É a palavra do momento. Mas será que essa crise não está um pouquinho no psicológico, né, de cada um? Nós vamos conversar com Josimar Salles. Ele é especializado em marketing e também em gestão empresarial e vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Josimar. Que bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui no programa atual. E a gente falar de crise, né? A gente falar desse momento que a gente está vivendo hoje, um momento muito delicado, mas a palavra crise ela é muito pesada, né? Esses dias eu li em algum lugar assim, a crise deu certo porque fez propaganda. Você que é especializado em marketing, é mais ou menos por aí. E essa crise hoje que nós vivemos é muito mais uma crise de confiança. As pessoas estão preocupadas com aquilo que pode vir a acontecer e está acontecendo. Né? E isso realmente preocupa muito a gente. Sim. Que teve início nas questões políticas, Sim, que também são muito crise delicadas. Política, né? É verdade, e ainda está assim. Sim. Nessa semana nós tivemos um pronunciamento do ministro da Fazenda dizendo justamente isso, que precisa da ajuda dos políticos para que possa estabilizar a economia. Sim. Isso é verdade. A gente precisa melhorar as questões econômicas para poder o Brasil voltar a funcionar novamente. A gente está assim, até mesmo num momento onde o desemprego também está muito grande, né? E aí que assusta a população de uma forma geral. Quando se fala em desemprego, crise associada, né, a desemprego, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ser mais empreendedor? O que a gente pode fazer? Eu acho que esse é o efeito mais cruel desse momento todo que nós estamos vivendo hoje, porque realmente, em função de toda essa situação, os empresários deixaram de investir, muitos empresários, e com isso gerando o desemprego. Mas eu acredito muito na contramão de tudo isso. Eu acho que nós precisamos fazer diferente. Eu acho que nós precisamos buscar a inovação, se reinventar todos os dias. E essa é a capacidade do empreendedor. Os empreendedores de verdade, eles se reinventam sempre. Eu conversava com um amigo recentemente e dizia a ele, hoje está mais difícil do que quando você começou. Ele começou muito pequenininho. Ele dizia, não, com certeza não. Hoje nós temos uma estrutura muito melhor, mas realmente se deixa abater por uma questão psicológica, tem muito a ver com as questões psicológicas, o medo, o temor, a insegurança, e acaba que você se leva e se joga na crise. A crise acaba te pegando. Sim. A gente não pode permitir que a crise nos afete, nos contamine, nos contagie. E pior, que contagie a nossa equipe. Por isso, eu costumo dizer, tem uma história muito interessante, que era um comandante que estava em alto mar, e em alto mar o imediato chegava para ele e falava, olha, comandante, está vindo um navio e vai atacar a gente. E ele falava assim, pega a minha camisa vermelha e vamos para a guerra, vamos lutar, porque nós vamos vencer. Ele trazia a camisa vermelha, o comandante vestia a camisa vermelha, ia para a luta e vencia. Uma semana em alto mar, 3, 4 navios cercando. Traz a camisa vermelha. O imediato ficava confuso, por que a camisa vermelha? Ia para a luta, batalha, vencia. O imediato pegou, comandante, por quê? O senhor me pede sempre para trazer essa camisa vermelha. Ele dizia, porque se eu for ferido, o sangue vai se misturar ao vermelho da camisa, vocês não vão perceber e vocês vão continuar lutando. Por pior que esteja a situação, às vezes o líder está até um pouco ferido, mas ele não pode passar isso para as pessoas que estão ao lado dele. Nunca. A equipe tem que acreditar que vai vencer. Agora, é importante também o colaborador entender que ele também pode ser um empreendedor dentro da empresa que ele trabalha, né? Não somente o empresário ter todas as ideias e tudo mais. Um bom colaborador, ele aumenta também as vendas de uma empresa. Com certeza, com certeza. Nós participamos de um evento essa semana, onde tivemos a oportunidade de ouvir uma celebridade do mundo de gestão e de liderança falando da postura hoje em relação aos colaboradores, né? A gente precisa de ter uma participação maior, a gente precisa de ouvir mais. Às vezes também nós nos fechamos um pouco, somos muito centralizadores, individualistas, imedialistas e deixamos de ouvir as pessoas que podem colaborar. Às vezes os funcionários mais simples,
né? E esses funcionários nos trazem, que estão no lidam mais front, com que o estão na hora público. da verdade com o cliente, que lidam com o nosso cliente, eles podem nos ajudar muito. E muitas vezes esse empresário, às vezes até com um pouquinho de arrogância, porque acaba dando um pouquinho de arrogância, deixa de ouvir. Isso é muito perigoso. A gente precisa de ouvir as pessoas. Nessa atual situação, esse comprometimento, né, de você ouvir, falar na hora que deve, né, escutar na hora também que deve, isso é importante nesse momento? Eu acho que é fundamental você saber ouvir. Essa comunicação da própria empresa, Com certeza, né? a gente fala da questão da comunicação tão importante, né? E vocês aqui que lidam diretamente com a comunicação. E às vezes ela se perde. É verdade. Mas a comunicação, tanto a comunicação com o cliente, como a comunicação interna entre os funcionários, entre os colaboradores. Nós vamos para o próximo bloco, nós vamos para a cozinha bem saborosa. Bom. Da próxima vez você vem fazer a tal da bacalhoada, que você sabe fazer muito bem. Tá bom, já tá cheirando. Já tá viu? cheirando. E daqui a pouco a gente volta falando sobre o que isso afeta a sociedade de uma forma geral. Tá bom. Né? Tá o dinheiro, eu falo que é o índice do bolso, é o dinheiro que entra no bolso e sai. É verdade. Então daqui a pouquinho Tá a gente bom. fala sobre esse assunto aqui no programa atual.